frio se aproxima e com ele gosta de trazer algumas doenças nada agradáveis, como asma, bronquite e gripe. Para quem precisa estudar e trabalhar, elas causam certo mal-estar. No Roda de Saberes de hoje, vamos conversar sobre doenças respiratórias, mais pontualmente sobre asma e a influência dela no cotidiano de nossos alunos. Para conversar conosco, eu convido os protagonistas de uma pesquisa de doutorado que aborda justamente a influência da asma e a incidência dela na rede municipal de ensino. Estou aqui então com o professor Daniel Zaccaron, que é mestre em Ciências do Movimento Humano, professor e coordenador do curso de Educação Física da Faculdade da Serra Gaúcha e atualmente doutorando em Pediatria e Saúde da Criança no programa de pós-graduação em Medicina e Ciências da Saúde da PUC Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Também está conosco o médico Emerson Rodrigues da Silva, que é mestre, doutor, pesquisador na área de saúde ambiental em pediatria, professor de pediatria do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado pelo convite. Estamos com a Ingrid Gomes, que é estudante de biomedicina da Faculdade da Serra Gaúcha e uma pessoa que convive com a asma já há um bocado de tempo. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Professor Daniel, de onde surgiu a ideia desta pesquisa que investiga a incidência de asma, então, na rede municipal de ensino? Bom, foi uma proposta do professor Pitres, que é o médico pediatra da PUC, onde eu faço o doutorado. Esse estudo já foi desenvolvido em Porto Alegre e a proposta é desenvolver esse mesmo projeto em Caxias do Sul até para termos um comparativo. Então, o interesse é realmente de saber, em função da localização de Caxias, das características de Caxias do Sul, sendo a segunda maior cidade do estado, depois da capital, se ela se comporta da mesma maneira ou não que Porto Alegre. Então, a proposta vem realmente do professor Pitres, que é o orientador da pesquisa. Que fase que está a pesquisa hoje? Bom, em algumas escolas nós já estamos na fase 2, certo? Que é realmente a parte de avaliação das crianças. Algumas escolas a fase 1, que é a parte da identificação. Então, resumindo, serão 3 fases a pesquisa. A primeira delas é identificar em Caxias do Sul qual é a prevalência, ou seja, qual é o total de crianças que têm asma em Caxias do Sul. Esse número a gente não tem registro, então gostaríamos de saber. Então, a primeira fase envolve isso. A segunda fase é a específica, onde nós selecionaremos uma amostra de crianças asmáticas e uma de não asmáticas, onde observaremos o impacto que a asma traz a essas crianças. Então, envolvendo a capacidade capacidade pulmonar, a parte da atividade física, o rendimento escolar, o estado nutricional, ou seja, o perfil nutricional, se afeta ou não. Óbvio que às vezes está ligado com a atividade física, o uso ou não da medicação, enfim, todo esse aspecto que envolve o impacto da doença nas crianças. Me chamou muita atenção o recorte da aprendizagem, ou seja, impacto no rendimento escolar também. Isso. Professor. Esse é um diferencial, pelo que tu me comentou, né, em relação à pesquisa de Porto Alegre. Isso. Normalmente, em relação a isso, as pesquisas investigam o absenteísmo, ou seja, o quanto as crianças faltam na escola. Mas aqui em Caxias a gente colocou um instrumento padronizado que vai investigar exatamente o rendimento escolar. Verificar se realmente há ou não um impacto no rendimento em função da falta, em função da doença. Doutor Emerson, o que é a asma? Nos explica um pouquinho como eu consigo perceber essa doença, como é possível os pais perceberem? A asma é uma doença crônica, né, das vias respiratórias, e os sinais e sintomas mais frequentes que a gente vê nas crianças são a falta de ar, o chiado no peito, a tosse, né, e em alguns casos a dificuldade para fazer exercícios, né, para correr e para desempenhar atividade física. Hoje em dia a gente sabe que no Brasil em torno de 20% das crianças em idade escolar apresenta asma. Nem sempre diagnosticada, nem sempre sabida, né? Tanto por parte do escolar, que não conhece, não sabe que aqueles sintomas que ele está tendo são de uma doença com esse padrão crônico, né?
como pelos pais e pelos professores também, né? Que muitas vezes ouvem sinônimos de asma e não reconhecem a doença como asma de verdade, né? Então é comum a gente ouvir falar nos termos bronquite asmática. Meu filho não tem asma, ele tem bronquite asmática. Tem asma, né? E isso vem por coisas históricas, assim, né? De dificuldade que as pessoas tinham em décadas passadas de tratar a asma, se tinha muito medo em relação à doença. Hoje a gente não tem mais medo da asma, como a gente tinha antigamente, tá? Hoje em dia, o nosso objetivo, primeiro em relação à asma, não é como era antigamente, de manter o paciente vivo, né? Isso na década de 70, 60. Né? O objetivo da asma hoje é fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida igual a que ele teria se não fosse asmático. Né? Ou seja, não alterar o padrão de atividade física, não alterar o padrão de frequência escolar, não alterar o padrão de rendimento escolar, e funcionar como se não houvesse asma. Esse é o objetivo que a gente tem hoje. Raríssimos são os pacientes aqueles que a gente precisa ou tem algum receio em relação enfim, morbidades, doenças mais graves, né? E para chegar a esse objetivo, o que é preciso? Tem um tratamento específico? Quais são os caminhos? O arsenal de medicamentos, de coisas que a gente tem para fazer hoje com o paciente é muito grande. Nos dá uma tranquilidade, até eu diria, desde que a doença seja identificada. O que a gente tem visto, não só aqui, mas também no estudo de Porto Alegre e em outras capitais do Brasil onde foram investigados esses aspectos, é justamente a falta de reconhecimento, né? O excesso de uso de emergências, de pronto-atendimentos, né? Onde o médico do pronto-atendimento faz exatamente o que tem que ser feito no pronto-atendimento, né? Agora, a criança que está tendo várias crises de asma ao longo do ano, essa criança tem uma asma maltratada. Tratada corretamente no momento agudo, ok? Emergência. Né? Na emergência, mas maltratado no ponto de vista longitudinal, né, do acompanhamento da doença. Essa criança que está indo várias vezes à emergência, ela precisa de tratamento preventivo, que faz muito menos mal do que o tratamento da fase aguda. Mas ele precisa ser usado, né? Então é preciso que seja identificada a doença. Isso é o mais importante. Você acredita que com a própria pesquisa sendo feita, poderá contribuir para as pessoas identificarem ou começar a ficar um pouco mais preocupadas, os pais, enfim, talvez irem para a unidade básica de saúde, começarem pela porta correta? É justamente essa devolutiva que a gente quer dar para a comunidade ao término da pesquisa e que a gente, de certa forma, já vem dando nas escolas onde a gente vem entrando. Né? Porque no momento que a gente entra nas escolas, o grau de alerta a respeito disso aumenta naturalmente. Né? E a equipe do Daniel está sendo muito efetiva nesse sentido. Né? Agora, também não só isso, né? Não só levantar a atenção a respeito do diagnóstico da doença, mas também levantar a atenção a respeito de aspectos que desencadeiam a doença aqui em Caxias, que estão muito arraigadas na cultura da população daqui e que muitas vezes não são percebidos como fatores importantes. Cito dois específicos de Caxias, né? Outros relacionados à asma em qualquer lugar do planeta, né? Infecções virais, alergias, etc. Ok, mas isso é em tudo que é lugar. Em Caxias a gente tem dois aspectos muito interessantes, muito específicos de Caxias, que a gente também quer com a pesquisa levantar a atenção das pessoas. Quais são esses dois aspectos? Primeiro, queima de lenha dentro de casa. Tá? O uso de biomassa, como a gente chama, para esquentar a casa, especialmente nos meses de frio. E o segundo aspecto é a umidade, e a umidade que traz junto o mofo. E o mofo que às vezes está presente até dentro da sala de aula, onde as crianças estão respirando. Que são dois fatores desencadeadores de asma clássicos e muito pertinentes quando a gente fala de asma na Serra Gaúcha. A lenha, eu até fiquei curiosa, né? Porque a gente nem usa e não se percebe, às vezes no fogão a lenha, enfim. E essa questão da fumaça, eu até entrevistei um outro jovem, que é o Matheus Bevilacqua. Ele convive com asma de pequenininho, sofreu muito de asma, depois passou-se um tempo agora, na juventude então, na faixa dos 20 anos, está sofrendo, mas convive com tratamento adequado. Ele é músico e ele já me disse que quando ele se apresenta, enfim, e vem o gelo seco, né, eles soltam nas boates, enfim, o gelo seco, aquilo para ele é um mal, doutor. E é o efeito do gelo?
ele tem o efeito de secar a via aérea, né? Então ele funciona como desencadeador de asma muito semelhante ao exercício. No momento que a gente seca a via aérea, isso desencadeia uma série de reações na mucosa e no músculo liso que envolve ali o brônquio e provoca o broncoespasmo. Então ele funciona muito secando a via aérea, né? É um mecanismo semelhante, mas é um desencadeador. Olha só, e agora a gente fala com a Ingrid, né, que convive com a asma desde muito pequena, né, Ingrid? Por favor, nos dê esse testemunho, como é conviver com essa doença, quais foram, enfim, os momentos de crise que mais te afligiram? No tempo da escola era mais complicado. Quando mudava o tempo, trocava do outono para o inverno, ali já era horrível. Ficava geralmente 10 dias em casa, porque não dava para ir para a escola. Eu não podia caminhar muito rápido, não podia levantar nem deitar, eu tinha que estar sempre em meio termo. Nada era confortável. Com o tratamento diminuiu bastante e agora eu consigo trazer uma vida equilibrada. Mas já com a mudança como dessa semana, hoje já acordei ruim. O que tu sente, assim, para poder traduzir para quem está assistindo, assim, qual que é a sensação efetiva, Ingrid? Cansaço, aquela sensação que não vai conseguir respirar, não sabe se tu deita para conseguir respirar, se vai aliviar ou não. Não sei, é horrível. Ingrid, e tu falaste na escola que tu faltou por muito tempo, acho que aqui também a própria pesquisa, né, do professor Daniel, do Dr. Emerson, focando na escola, tu sentia que a asma, em função da doença, tu demorava para compreender alguns conteúdos, porque tu faltava aula, tinha que buscar esses conteúdos, como que você fazia? Não, eu sempre buscava material depois com os colegas, mas não, eu nunca senti isso de ficar atrasada na escola, não. Mas isso porque tu ia atrás Também. Né, do conteúdo. Ficava talvez perdida nos primeiros dias depois que eu voltava, mas logo recuperava. Ingrid, mas a descoberta que era asma, a tua mãe, enfim, os teus pais, já imediatamente levaram ao médico, como foi, assim, e já começaram a tratar? Sim, a primeira crise que eu tive, eu tinha 7 anos. Daí já fui direto me tratar com o pneumologista. E desde então, até os 13, 14 anos, eu me tratava com o pneumologista. Daí depois eu me trato direto com o alergista, porque daí já tem mais as alergias. Então hoje tu usa tratamento direto? Sim, tem que sempre ter em casa, na bolsa, sempre tem que ter o remédio. Tá certo. Daniel, vocês já pesquisaram quantas escolas? Já passaram por quantas escolas até o momento? Bom, na primeira fase a gente está na 5ª escola. Estamos terminando a segunda fase no Fioravante Weber. Nós, antecipando, assim, a gente tem mais ou menos dentro da escola umas 40 crianças asmáticas, dentro de uma única escola, Fioravante Weber. E agora iniciamos no CAIC, também é um interesse nosso, até pela questão socioeconômica e localização do CAIC, então a gente está na primeira fase. O CAIC é a escola do Lemes Stedley Angeli, que fica na zona norte da cidade, no loteamento chamado Centenário 2, região norte. Embora o Fioravante Weber também fica no Pioneiro, né, Isso. professor? Que é também, acho que é região norte também. Ali. Isso, na seleção das escolas nós pensamos geograficamente também nesse aspecto que o Dr. Emerson colocou, de ver também em relação à poluição. Caxias tem esse aspecto, tem algumas regiões que estão mais concentradas, as indústrias, enfim, então a gente vai passar por escolas regionalmente localizadas em toda Caxias do Sul, elas não estão concentradas somente no lugar. Sim. Tem uma ideia da amostra, a estimativa de pessoas envolvidas, de estudantes envolvidos? Para a primeira fase, que é identificar o percentual de asmáticos, nós precisamos coletar com 2.500 crianças. Estatisticamente, para a gente poder dizer que em Caxias do Sul o percentual é esse, nós precisamos desse número, 2.500. Para a segunda fase, que é a fase comparativa do impacto nas asmáticas e nas não asmáticas, nós precisamos de 288 de cada grupo. Então, são 560 crianças.
E na terceira fase, onde a gente vai realmente com os pais, verificar com os pais toda a parte de tratamento, o que acontece, aí serão só com as asmáticas, até porque o interesse dos pesquisadores, do professor Emerson, que é médico, também saber como está funcionando o atendimento a essas crianças, se estão tendo atendimento, se estão buscando, quais são os mitos e verdades que os pais, porque normalmente das crianças quem tem que cuidar são os pais, então saber com eles também o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles pensam, enfim. Além de uma fase de identificar nas crianças qual é o desencadeador. Então, a gente vai fazer um teste cutâneo em algumas crianças para saber qual é o desencadeador nelas. Além, obviamente, da análise de descarro induzido em algumas para identificar especificamente sobre a poluição em Caxias do Sul. E está sendo bem recebida essa pesquisa, os pais, os profs, enfim, o pessoal está acolhendo bem? Olha, eu diria o seguinte, as secretarias de saúde e educação, fantástico, as escolas demais, mas a gente está tendo uma resistência com os pais, por incrível que pareça. Por dois aspectos. Um deles, quando a gente diz que é um estudo com asma, eles dizem, mas meu filho não tem asma, então não precisa. Então a gente insiste em dizer assim, não, nós precisamos que todos digam, olha, meu filho tem asma ou não tem asma, para a gente saber exatamente. Das que tem asma é menos, mas teve uma menina extremamente assim, com perfil asmática, enfim, e ela disse, olha, minha mãe disse que não, eu já sou tratada, então eu não preciso fazer parte desse estudo. Então a gente tem um pouco de resistência assim com os pais, de ler o termo de consentimento, de entender o que a gente pretende fazer, de ver que é importante e aí realmente contribuir. As crianças adoram, entendeu? Mas sem o consentimento dos pais a gente não pode fazer, então a gente só consegue fazer a avaliação daquelas que os pais assinam o termo de consentimento. E a gente teve um pouquinho de dificuldade no início, fez um outro trabalho diferenciado, o professor Emerson veio nos encontros de pais e explicou para eles a importância, então a gente está começando a ter um retorno melhor dos pais para essa primeira fase. Olha, pais, a ideia é interessante até para depois trabalhar prevenção, não é, doutor Emerson? Trabalhar uma estratégia de prevenção, enfim, não sei se é possível também trabalhar com prevenção na questão da asma. É assim, a gente na devolutiva que a gente vai dar para as escolas, isso vai estar incluído, né? Eu acho que tem uma questão que a gente poderia ir adiante um pouquinho na nossa discussão, que é a questão do que é uma pesquisa, né? Quer dizer, que riscos envolve, qualquer pessoa que tem uma ideia pode chegar numa comunidade e sair fazendo uma pesquisa, tem algum órgão que regula isso, tem alguma instância superior até ao município, até ao estado, né, que regule isso ou não, né? Então é importante que as pessoas saibam que nenhuma pesquisa feita com seres humanos, ela pode começar sequer se não tiver autorização da CONEP, que é um órgão federal que centraliza, né, através de comitês de ética, que sim, podem ser locais, mas todos eles subordinados e ligados à CONEP, que avaliam cada projeto de pesquisa e dizem, olha, isso pode ser feito com seres humanos, isso não pode ser feito porque é antiético, né? Então, todo estudo tem que passar por esse processo. O nosso estudo também passou por esse processo, não poderia ser diferente, foi aprovado, né? Então, isso dá garantia ao participante de pesquisa de que não vai ser feito experimento, não vai fazer experiência com o filho ou alguma coisa que não foi feito antes, né? Agora, do ponto de vista legal, a gente precisa passar por esses processos todos, por essas etapas, a gente precisa entregar um termo legal aprovado pela CONEP para que os pais leiam, né? E isso gera um pouco de susto, assim, como? Tem que assinar um documento, né? Mas é uma formalidade que tem que ser feita até para dar garantia às pessoas de que aquele é um procedimento quase banal, né, do ponto de vista de pesquisa. Né? Que também é uma segurança, né? O documento é uma segurança, claro, né? Claro. E eles ficam com uma cópia do documento, os pesquisadores ficam com uma cópia, nesse documento tem o telefone dos pesquisadores, tem o telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul. Então, existe uma série de controles que a gente precisa fazer para justamente garantir a segurança do participante da pesquisa. Né? E além disso, essa pesquisa é multidisciplinar, né? Ela envolve, doutor Emerson, enfermeiros, um coletivo, exatamente. Né? Envolve estudantes de iniciação científica, bolsistas, envolve equipe de enfermagem, envolve educador físico, envolve médico, envolve fisioterapeuta. Ele é multidisciplinar, como tem que ser no tratamento da asma. Né? E aí, para pesquisar asma, a gente monta uma equipe da mesma maneira. Né? Olha só. Ingrid, lá na época que tu frequentava a escola, não tinha essas pesquisas? Não. Não? Tinha que conviver só com o médico. Só com o médico.
E eu conversei também com o Matheus, e ele me explicou que, um outro menino que eu falei que tem asma, e ele me explicou que ele comunicou ao grupo de amigos, todo o pessoal que está junto dele sabe que ele tem asma, e essa comunicação tem contribuído para ele, principalmente em momentos de crise. Tu também informa o teu grupo de amigos sobre isso? Sim, tem que deixar todo mundo informado, porque a qualquer momento pode gerar uma crise. Até de uma risada vem a crise. E daí alguém tem que te socorrer. Olha só. E o pessoal socorre. Socorre. Tá certo. Eu quero agora chamar um VT de uma entrevista que a coordenadora nossa aqui da TV Câmara, a Letícia, fez com o Dr. Rudimar Porto. E ele também falou sobre a asma e explicou, informou sobre a alimentação que pode ser ingerida, enfim, com quem tem essa doença. Vamos conferir? Eu estou aqui com o pediatra Rudimar Porto, que vai conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo no programa. Olá, os telespectadores da TV Canal Câmara, número 16, né, Letícia? Isso. Prazer conversar com vocês. Aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, infelizmente, o clima interfere diretamente na saúde, né? Principalmente de quem é mais frágil, né? Seja criança, seja idoso. E no caso da criança, existe a possibilidade de tomar algum tipo, por exemplo, de vitamina para a imunidade da criança, para ficar mais forte, digamos assim? Bom, veja bem, Letícia, eu ressalto porque eu me recordo, nesta mesma sala, 30 anos atrás, né, quando nós iniciamos o trabalho com as crianças, eu digo que, e esta acredito ser a melhor mensagem, a principal mensagem dessa entrevista, é em relação ao aleitamento materno, que há 30 anos atrás as mulheres amamentavam muito pouco. E realmente o índice de amamentação hoje, ele é extremamente evoluído nesses 30 anos. Então a tua pergunta é dizendo que o aleitamento materno, o alimento mais completo, especialmente, né, em crianças, exclusivo até o 6º mês de vida, né, ele realmente retém e apresenta todos os nutrientes que fazem com que a criança faça menos doenças virais, bacterianas, alérgicas, enfim. Criança alimentada até o seio materno, né? E agora, digamos, as crianças maiores, que já se alimentam, enfim, se passaram ou não pelo aleitamento. Existe algum tipo de alimentação ou forma de se alimentar para que fiquem realmente mais protegidas? Bom, eu penso que o paciente, a criança maior, mesmo a criança menor, na criança maior nós até já conversamos sobre o aleitamento materno, mas aquela criança maior que tem um crescimento e um desenvolvimento normal, que recebeu leite materno até 6 meses, que frequenta a escola, que não tem nenhuma doença crônica, né? Agora falando de crianças maiores que têm doença crônica, tipo asma brônquica e rinite alérgica, até porque se sabe que no mundo inteiro o aparecimento e o aumento das doenças alérgicas, ela é bastante grande, ela é maior do que 30 anos atrás, as pacientes que fazem asma e rinite. Antes que eu me esqueça, é bem importante que hoje, ou pelo menos nos últimos 5, 6 anos, em função do aparecimento do H1N1 em 2008, daquela grande epidemia que houve, né, têm sido vacinados essas crianças e os adultos, enfim, os pacientes de risco para a doença viral que tem sido receitado e tem sido feito a tríplice viral, H1N1, o H3N2 e o H2N3, que são os 3 principais vírus que circulam na América Latina a cada ano. Então, nós consideramos que essa vacinação ela é importante, ela é eficaz, né? Mesmo considerando eventualmente alguns efeitos colaterais que possam advir, mas consideramos que a vacina ela ajuda bastante. Na alimentação, com o uso de líquidos, né, com bastante frequência, né, e que os pacientes saiam de casa bem agasalhados, né, mas, como eu disse anteriormente, a pediatria é uma especialidade onde grande parte da vida, quando nós cuidamos dos nossos pacientes, eles têm imunidade diminuída. Então... Dr. Emerson, o Dr. Rudimar sugeriu leite materno para os pequeninos e também bastante líquido
para quem tem asma e outras doenças respiratórias. É por aí, na questão da alimentação? Alimentação, sim. A questão toda é que a gente vê que tem fatores desencadeantes e fatores que podem predispor a asma que acabam tendo um papel mais forte até do que a alimentação, né? A alimentação é importante, né? O aleitamento materno já tem numerosos estudos comprovando a importância e a proteção que confere, mas talvez o mais importante, especialmente quando o enfoque é escola, né, é a gente falar sobre as infecções virais, né, que nessa época do ano especialmente são os principais fatores desencadeantes de crise de asma, né? E aí é importante talvez levantar o alerta para as escolas e chamar muito particularmente aos pais, né, para que fiquem atentos quando seus filhos estão com alguma infecção respiratória, que esses filhos não frequentem a escola. A criança não sabe, como nós sabemos, né, defender um espirro, usar um lenço para proteger um espirro, né? A criança, quando espirra ou quando tosse, ela espalha no ar milhões de partículas virais que são respiradas, são inaladas por outras crianças que não estão doentes, né? E a partir daí começa aquela sequência de infecções respiratórias que nos pacientes com asma vai desencadear crise, né? Então essa consciência que os pais precisam ter, assim, de que quando o filho está doente, ele não deve ir à escola com infecção respiratória, isso pode ser ativamente trabalhado nas escolas para minimizar as faltas e as crises de asma, né? Então talvez esse fator seja mais importante até do que a dieta. Ficar em casa até passar a fase. É isso que a Ingrid fazia, Ingrid. Isso, até a 4ª série, eu ficava todos os anos, quando me dava a crise, eu ficava em casa. Depois, quando eu comecei a estudar de manhã, já não foi tanto, daí já estava mais controlado também a asma. Daí eu não precisava faltar tanto, mas eu sempre faltava. Faltava, olha só, então é seguindo a linha do doutor. E até o doutor Emerson comentou comigo sobre a questão do spray, que é a chamada bombinha, né? Doutor e doutor Emerson aqui tem uma mensagem, até para desmistificar um pouquinho. Que medicamento é esse, doutor? A chamada bombinha, que a gente procura não usar mais esse termo, né? Dá uma conotação meio estranha, né? Bombinha, né? A bombinha é um veículo, é um jeito de dar remédio para alguém. Assim como uma seringa é um jeito de dar um remédio. O que tem na seringa? Pode ter desde uma vacina, um antibiótico, pode ter qualquer coisa, depende do que eu vou botar dentro da vacina. Do mesmo modo é um spray, né? O que tem dentro do spray? Depende. Pode se botar várias vezes. As pessoas têm medo do veículo, né? Ou seja, têm medo da bombinha, do spray, né? Na verdade, muito mais medo deveria a comunidade, as pessoas de modo geral ter, em relação àqueles xaropes de corticoide, que são dados nas crises agudas, né? Então, quando a criança vai na emergência, geralmente é dado um xarope de corticoide. E a criança melhora depois de alguns dias com o xarope de corticoide. Só que esse xarope é muito mais pesado, muito mais danoso para o organismo da criança do que um spray de corticoide inalatório em microdose, que é o corticoide preventivo que é usado no spray, né? Que faz muito menos mal do que a criança tem que ficar fazendo cursos repetidos de xarope de corticoide. Então, esse mito tem que ser desconstruído, né? Infelizmente, o corticoide xarope é vendido sem nenhum controle, sem nenhum cuidado. Com os antibióticos a gente tem controle, com o corticoide a gente não tem. E as pessoas adoram o xarope da asma. E às vezes usam até para quem está tossindo em casa e não tem asma. Pega o xarope da Ingrid ali, pega o xarope dela e dá para quem está tossindo, né? E aí começam a usar corticoide, isso 20, 30 anos depois tem efeito nos ossos, né? Com osteoporose, com fraturas, com outras coisas que podem dar em suprarrenal, né? Então, as pessoas têm muito medo do spray e não têm medo do xarope da asma. É o contrário. O spray que é o mais indicado. O spray é o mais indicado geralmente, né? Mas tem sempre que conversar com o médico que possa prescrever caso a caso. E não ficar satisfeito porque fui na emergência, melhorou a minha crise. Quer dizer, quantas crises a criança está tendo por ano? Esse é o ponto que tem que ser visto. Claro. E assim, nada de medicação em casa por conta própria. A gente tem uma rede de unidades básicas de saúde bem forte em Caxias do Sul. É a porta de entrada que pais e crianças, enfim, devem ir na UBS e depois, enfim, seguir o tratamento. Professor Daniel, tu notas que desse levantamento já prévio feito, assim, o pessoal trata a asma, tem tratado a asma desses que estão sabendo que as crianças têm?
Sim, sim. Aquelas crianças que realmente sabem que tem, assumem que tem, dizem, não, eu tenho asma, elas já são bem conscientes, usam medicação, elas são bem orientadas. O problema realmente está naquelas que não sabem, certo? A gente ali identificou pelo questionário dos pais que ela é asmática e ela vem e diz, não, mas eu não tenho asma, por que eu preciso fazer? Mas o instrumento que nós utilizamos identificou que ela tem, que ela é uma criança asmática, enfim. Então elas são bem conscientes, a maioria delas é bem consciente em relação ao uso. Olha só. Então assim, estamos chegando ao final do Roda de Saberes de hoje. Eu quero muito agradecer a contribuição do professor Daniel, do Dr. Emerson, da Ingrid, né? E a gente espera que essa pesquisa, enfim, né, traga bons resultados e possa contribuir para a saúde das nossas crianças, né? E daqui a um tempo vocês voltem aqui para o Roda de Saberes trazer os resultados. Com certeza. Obrigada. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua companhia. Até o próximo Roda de Saberes.